Salve galera, beleza? Rodrigo aqui, galera. Vamos dar uma olhada aqui no que o Lamartine falou sobre o demônio. Ele disse que o demônio conversou com ele, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada para ver. Agora, Lamartine, o Daniel Lopes veio aqui e ele falou o seguinte: eu já tive contato com demônios, eu já vi demônios. Você já viu demônios? Muitos. Você já. E como é essa experiência, o Lamartine? Eu já tive, vou te contar duas experiências. Uma das experiências, eu estava sozinho na minha casa. A Lília tinha viajado para a casa da mãe dela. A mãe dela morava em Santos à época. E eu fiquei em casa. Eu morava num sobrado lá no Morumbi. E naquele dia eu falei, bom, já que estou sozinho, eu vou buscar Deus. Peguei meu violão, comecei a tocar, comecei a adorar, a cantar. Foi maravilhoso. A hora que eu subo a escada, o segundo andar tinha um corredor bem grande. No final do corredor era o meu quarto. Eu vi um homem, eu lembro até hoje, com a pele clara, com uma barbicha, assim, bem feita, um cabelo bem cortado. E ele olhou para mim e nos seus olhos eu percebi que ele era Satanás. E aí, o que aconteceu, Lamartine? Eu senti um golpe de... Sabe quando um arrepio, um calafrio, assim? Eu vi com os olhos abertos por uns 2 ou 3 segundos. E aí eu repreendi. E ele desapareceu. Mas eu passei a noite inteira lutando com aqueles demônios que estavam ali naquele lugar. Sim. E aí eu continuei adorando, buscando a Deus, até que eu senti que aquilo foi embora. Uma outra vez também aconteceu no momento que eu estava orando. Já eram umas 3 horas da manhã, eu tenho esse costume de acordar de madrugada. Pô, mas é sinistro, hein? Esquisito, né? Vou dar 3 horas da manhã para orar. Mas a maioria do povo que ora, esse horário mesmo, né? 1 hora, por aí, 2 horas. Mas eu acho que, sei lá, eu não sei, não consigo acordar 3 horas da manhã para orar, não. Sempre que eu acordo, eu não fico desesperado, tô com insônia. Não, eu vou orar. Sim. Esse horário da madrugada eu acho uma delícia, porque é o horário que eu oro, que eu falo com Deus. Eu tenho muitas experiências ali. E quando eu me converti, eu era novo convertido, eu me lembro que eu estava na casa de uma senhora que foi muito importante na conversão do meu irmão mais velho, que foi quem me falou de Cristo e tal. Então, a gente teve um culto maravilhoso, eles contaram as experiências sobrenaturais, e eu fiquei assim, animadíssimo, né? Quando eu fui dormir, eu comecei a orar. Deus, eu quero ver um anjo, 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 eu quero ver um anjo. Deitado, orando assim, em mente, né? Não falando alto, mas pedindo, Senhor, por que eu não posso ver o anjo? E todo mundo está dizendo que vê, eu também quero ver. E num determinado momento, eu senti Deus falando comigo. Você quer ver? Então vira a sua cabeça porque ele está aí. Quando Deus falou assim comigo, eu fiquei tão atemorizado, mas com tanto medo, arrepiei inteiro. Falei, Deus, pelo amor de Deus, tira esse anjo daqui. Aí você já não queria mais. Depois eu fiquei muito frustrado, né? Passaram muitos anos. E um dia, então, foi essa segunda oportunidade que eu estava orando de madrugada no meu escritório e eu comecei a sentir uma presença maligna. E quanto mais eu orava, mais eu sentia. Quanto mais eu orava, repreendendo, mais eu sentia. E aí chegou um momento que Deus falou comigo. Ele está na sua frente. Abre os olhos. E eu me lembro que a sensação que eu tive foi aquela de lá, mas eu falei, agora ou vai ou racha. Eu não vou recuar. E eu estava assim, eu abri os olhos, ele estava na minha cara. E ele começou a falar comigo em pensamento, me propondo coisas para que eu me tornasse um feiticeiro, porque ele iria tenta virar a cabeça, ele né? iria me tornar conhecido no mundo inteiro. Olha que coisa. Se você me servir, você vai ser famoso, você vai ser isso, aquilo. Fiz um monte de propostas, Carol. E eu fui repreendendo, eu sentia Jesus atrás de mim, me dando todo o respaldo. Eu não tinha medo,
Eu tinha uma grande indignação espiritual, comecei a repreender, ele foi arrastado para dentro da estante que tinha assim e desapareceu. Isso deve fazer uns 30 anos. Detalhe, tudo que ele me propôs, Sim. Deus queria me dar depois. Exatamente. Lamartine, é assim, Hoje, quando eu... só para concluir, Claro, hoje, só no Instagram, eu falo para 100 milhões de pessoas por mês. Que bênção, não? YouTube, mais uns 10 milhões. TikTok, quer dizer, Facebook, é muita gente. Que bênção. Muita gente. Eu fui agora para a Itália, viajei a Itália inteira, pregando italiano, inclusive. As pessoas iam falar para mim, pastor, olha, eu te sigo, eu te sigo, eu conheci você lá no Vilela. Mas como assim? Você fala português? Não, eu te ouvi em italiano. A inteligência artificial está traduzindo. Que você... O próprio YouTube já está traduzindo nas línguas. Deus está abrindo as portas no mundo inteiro. Aquilo que ele queria me propor é o que Deus tinha para mim. Sim, Porque exato. geralmente o diabo faz isso mesmo. Ele tenta te levar pra ele de um jeito que você quer dinheiro, quer fama, ele vai te dar. E ele foi um dos que não caiu nessa, né? E não caiu e Deus ainda deu a ele tudo. Glória a Deus. Precisei me submeter a ele. Agora, o mundo espiritual é real. Eu tenho muitas experiências, mas muitas experiências com demônios, algumas visíveis, outras não, e também com anjos. Eu tenho plena convicção. Isso para mim é mais real do que eu estar vendo você aqui, você a mim. Então, o mundo espiritual, ele é verdadeiro, só que ele está distante de uma pessoa que vive só aqui nesse mundo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você tem que buscar Deus para você passar a ter discernimento desta outra dimensão. Agora, você não acha, ô Lamartine, que tem pessoas que nitidamente carregam demônios? Você, como pastor, Claro. olhando, você percebe isso? Ixi, muitas. Por quê? Porque os demônios, eles precisam de legalidade para entrar. Isso aí. Por que não é todo mundo possesso? Porque o demônio ele não pode entrar no corpo de qualquer um. A pessoa precisa começar a abrir uma brecha para que ele entre. Quais são as coisas que abrem portas para demônios? Ódio. O amor é a essência de Deus. Quanto mais você ama, mais Deus está em você. Quanto mais você odeia, mais você dá espaço para os demônios. A Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que existe uma ira que nem é pecado. Por exemplo, uma indignação contra a injustiça é de Deus. Mas se você tiver uma indignação que perdure, ou seja, que você vai dormir, ela continua e continua, aquilo E pode é virar assim uma mesmo, brecha. assim mesmo. E aí você dá um lugar ao diabo. E aquela palavra lugar ali é topos, de topografia, lugar físico. Sim. Então, outra maneira de você dar lugar físico para os demônios entrarem na vida. Ocultismo, feitiçaria, drogas. Você sabia que a palavra feitiçaria no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, né? Significa farmaqueia, de farmácia, Sim. drogas. Por quê? Porque os demônios entram através das drogas. Quando o indivíduo começa a se drogar, ele está abrindo brechas para que os demônios entrem na vida dele. Então, pessoas que passam a vida abrindo portas da sua vida, da sua alma, para os demônios, eles entram. E quando eles entram, eles não saem, a menos que alguém expulse. E para alguém expulsar, tem que ter autoridade no nome de Jesus. Então, tem gente que... Eu discerno. Eu sei quando uma pessoa está triste, eu sei quando uma pessoa, sei lá, está abatida, e eu sei quando ela está endemoniada. Sim. Porque o endemoniado, ele não olha no teu olho. Ele não consegue olhar no teu olho. Ele desvia, ele abaixa a cabeça. Para quem está acostumado a lidar com o mundo espiritual, é muito fácil de enxergar.
Eu me lembro que a minha irmã era bailarina, né? Ela dançava muito bem e tal. E na companhia que ela dançava, tinha uma moça que tocava piano para elas dançarem, né? Nos ensaios e tal. Essa moça, ela vivia sendo pega pelo demônio que jogava ela no meio da rua. Ela já tinha sido atropelada por causa disso e tal. E a minha irmã, então, um dia falou: olha, você poderia orar por ela? Eu falei, claro, tal. Me preparei, orei, jejuei. Quando essa moça entrou na minha casa, ela, na hora, ela fez assim, ó. Ela não conseguia olhar para mim. E eu estava cheio do Espírito. Porque eu tinha me preparado, orado, jejuado. E aí, quando eu comecei a conversar com ela começou a falar versículos bíblicos de cor, um atrás da outra. Uma hora eu falava alguma coisa, ela vinha com outro versículo bíblico distorcido. Eu perguntei para minha irmã, ela lê a Bíblia? Minha irmã falou, nunca. Ela estava falando possessa mesmo. Aí chegou um momento, eu falei assim, eu amarrei os demônios, falei, os demônios estão amarrados, saíram dela. Eu falei, eles estão amarrados, agora você tem a oportunidade de fazer uma decisão, de entregar a vida para Cristo. Ela fala, mas eu não tenho certeza se eu quero, porque se eu fizer isso, eles vão vir para cima de mim. Eu falei, minha querida, você está tendo uma oportunidade enorme agora, de você ser livre de uma vez. Se você invocar o nome de Jesus, você vai ser livre. Ela falou, não posso fazer isso hoje, vou fazer depois. Na hora os demônios voltaram para ela. Não tem como. Não tem como. E assim, era uma menina magrinha, minúscula. O meu cunhado era um cara que puxava ferro, forte, grande. Ela deu um coice nele que ele foi uns 3 metros para trás. Que loucura. Uma força sobrenatural. Então, assim, eu já tive muitas experiências. Muitas, eu estou contando algumas. Mas já tive muitas experiências com o mundo sobrenatural, inclusive de confronto com demônios. É totalmente real. Agora, para a maioria das pessoas, ele prefere não se mostrar. E vai, né? Mas se for uma pessoa que tiver cheia do Espírito Santo, igual ele falou que tava, jejuou, orou, não vai mesmo. Mas se você der legalidade, literalmente, vai acontecer. Eu te falo porque eu trabalho numa loja, sou vendedor, então o que acontece? O meu patrão, às vezes eu peço alguém para ir fazer um culto na loja, um culto não, orar. O meu patrão, ele não fecha o olho na hora da oração, ele não fecha o olho, ele dá a mão com o dedinho assim e fica assim o tempo todo. Ele não tem coragem, entendeu? Ele não tem coragem nenhuma de fechar o olho, orar junto com a gente, nada. Então é complicado. É complicado. Você querer ajudar alguém é complicado. E eu nem tô cheio do Espírito Santo igual o Lamartine não, hein? Entendeu? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, deixa o like aí, se inscreve no canal. Créditos aos irmãos Dias. Falou? Até a próxima.